Olá, seja bem-vindo ao programa do Núcleo na TV, o Núcleo de Comunhão Pastoral. É uma alegria mais uma vez poder entrar na sua casa. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, por duas razões. Primeiro, porque ela é uma grande amiga, mãe de um grande amigo, que está aqui também. No final a gente vai apresentar ele para você. Segundo, porque é uma mulher. A minha esposa, eu já vou voltar ali, ela falou assim: Flávio, por que você só entrevista homens? Eu falei: eu não sei. Mas aí nós começamos a pensar sobre isso. Já vou apresentar para você. Eu estou falando da pastora Ingli Freitas. Pastora Ingli, muito obrigado por ter vindo. A minha esposa me alertou sobre essa falha, né? Até quero pedir perdão para as mulheres aí. E hoje eu trouxe uma mulher de Deus, pastora da 41ª Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Curitiba, no Pinheirinho, que escreveu um livro em 10 dias. Eu não li ainda, mas vou ler. A Mentalidade do Reino. Pastora, seja bem-vinda, que alegria recebê-la no nosso programa. É um prazer muito grande também estar aqui e eu creio que essa injustiça com as mulheres tem que mudar mesmo. Já mudou, já mudou. Mudou hoje. Louvado seja Deus. E para mim é uma honra muito grande, né, de estar aqui presente, e um prazer muito grande estar junto com vocês aqui. Maravilha. Eu já tinha programado em trazer outras pastoras, inclusive convidei também a pastora Tânia, da 47, a pastora Miriam. Então a gente vai estar trazendo as mulheres também, porque elas são uma bênção. Pastora, me conta um pouquinho, antes da gente entrar no livro, que a gente já conversou bastante nos bastidores aqui, eu estou super empolgado com o assunto. Eu queria que a pastora contasse um pouquinho da sua história, né? Quem é a pastora Ingli? O que viveu até chegar aqui? Bem, eu tenho hoje 26 anos de ministério pastoral. Nesses 26 anos, os primeiros 17 anos foram muito difíceis. Nossa, passei por um deserto tremendo. Nada, por mais amor que eu tivesse por Deus e por mais vontade de trabalhar, sempre fui uma pessoa de muita garra. A garra faz parte da minha história. Eu nunca fui uma pessoa conformada. Eu sempre fui uma inconformada. Eu sempre soube que algo mais tem que acontecer, porque se você está em Deus, alguma coisa mais tem que acontecer. Verdade. Mas eu ia e lutas, batalhas financeiras terríveis, problemas terríveis com enfermidade, com as crianças, mesmo o pastor Júlio, os outros, todos, passando aquela tribulação tremenda, até que chegou um momento que, sabe quando você desespera, você diz: não pode. Não é possível. Não é possível o negócio. 17 anos. Verdade. 17 anos passando por prova, passando por luta, por dificuldade. Era um passo para frente, 2 para trás. Eu tinha uma mentalidade. Depois, quando Deus começou a trabalhar no meu coração, é que eu pude ver que muitas coisas estavam relacionadas àquilo que a gente pensa. Né? Então, eu aprendi que nós temos que sofrer pelo reino, sofrer por Jesus. E eu vivia sofrendo por Jesus, e eu sofria por Jesus. E eu até achava que quanto mais eu sofresse, mais Deus ia me amar. Essa era a minha mentalidade. E a minha vida virou, porque aquilo que o homem pensa, isso ele é. Então, a minha vida, quando você se conforma com a palavra sofrimento, você se converte no próprio sofrimento. E o meu ministério, como o ministério de muitas pessoas, nós sabemos, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas extraordinárias que amam a Deus de todo o coração, por aceitar ou por não compreender realmente o fato do sofrimento, acaba o seu ministério se transformando num fardo muito pesado, numa batalha muito grande. Até que, chegado o ano de 2005... foi um ano terrível. 2005 foi um ano... No livro eu conto, porque uma parte das situações de 2005 foi muito terrível. Chegou um tempo que eu disse: não, Deus, o Senhor é perfeito, o Senhor é extraordinário, o Senhor é maravilhoso. A tua palavra garante céus abertos, janela da graça, bênção mais que abundante, e eu estou vivendo essa situação. Agora chega, eu quero, em nome de Jesus, eu quero ver, eu quero mudança, eu quero que o Senhor fale comigo, porque se o Senhor está certo, com certeza, eu estou errada, estou cega, estou surda e estou muda. E eu comecei um processo de busca em oração para entender, porque
Você quer fazer a obra e você não consegue se mover pelas dificuldades, e aí Deus começou um processo maravilhoso, me trouxe uma palavra de revelação que realmente foi um divisor de águas na história do meu ministério. De 2005 para cá é outra história, é outra mente, é outro Graças a coração, Deus. e eu estou muito contente com isso. A revelação foi provada, porque eu mesmo, né, aquilo que Deus mostrou, Provou daquilo que Deus eu deu. provei, porque quando Deus me deu, eu pastoreava a igreja que eu fundei, que era lá em Santa Felicidade, a igreja da Cascatinha, e aqui é Cascatinha. E lá eu fiquei 17 anos. Então, quando Deus me deu, foi em novembro de 2005, que Deus começou a trabalhar, primeiro pessoalmente, depois seminários vieram na minha mão, porque quando Deus quer agir, aí começa tudo a vir, né? As coisas começam a fluir na tua vida. Vieram livros, vieram seminários, parece que todo mundo trazia alguma coisa para mim que falava do tema e que Olha edificava no tema. E aí, em novembro, foi o que me aconteceu. Em fevereiro, eu fui, a possibilidade da troca apareceu para que eu viesse para a 41. E Aqui no Pinheirinho. Isso. Então, fevereiro foi um mês meio morto, porque foi trâmite de mudança. Certo. Dia 24 de março, eu assumo a minha igreja. Então, foi uma prova de fogo, porque eu vinha de uma situação bem complicada, né, financeiro e recuperando pela visão, eu só tinha visão, a revelação e a visão, mais nada. Começando de novo, uma nova história. E a igreja tinha 12 membros, né? A igreja estava enfrentando uma situação financeira muito difícil, um histórico muito difícil, então realmente foi a prova, né? E depois que a gente chegou ali, a glória de Deus tem se manifestado. Hoje é uma igreja que você conhece, ela tem crescido, delícia. ela tem uma bênção de Deus, e Muito Deus tem gostoso. dado muita vitória mesmo. Estamos vivendo nos melhores momentos da minha vida. Então, aquilo que Deus me mostrou realmente fez efeito, não só na minha, mas como na vida de muitas pessoas. Pastora, me diga uma coisa, porque nesse inteirinho aí dos problemas, eu me lembro que nos bastidores a pastora comentou de um tempo de angústia, de depressão. Isso aconteceu? Porque muitos pastores que a gente vê passam por isso, por um momento de luta muito grande, lutas financeiras, lutas com as ovelhas, talvez até lutas em questionamento da própria visão. E aí a gente vai por um caminho de angústia, de depressão. Isso aconteceu contigo? Forte, Me fala um pouquinho sobre isso. Forte. Chegou um momento tão terrível, foi nesse período de 2005, que eu cheguei a duvidar do meu chamado. Olha só. Eu cheguei a duvidar do meu chamado. E eu cheguei a pensar que, de coração, assim, me abrindo aqui no programa, que eu estava atrapalhando o reino de Deus. Que coisa. Cheguei a esse ponto. E eu acredito, porque eu sou pastora, tenho o coração pastoral, e eu acredito que não só eu passo por isso, que tem muita gente que passa por isso. Eu já num questionamento com Deus, eu fiz uma oração, falei, Deus, eu acho que eu sou uma farsa. A gente pensa que é uma fraude, né? Não, eu sou uma farsa, não é possível, a coisa não acontece. Porque você fica entre aqueles paradigmas, né? Porque você tem que servir a Deus por amor, você tem que fazer as coisas por amor. Então, primeiro se conforma com a luta, com a pobreza, com a escassez, com a miséria, por amor. Mas aí você quer fazer as coisas para Deus, mas a escassez, a luta, a miséria, a pobreza não deixam você falar do teu amor, porque te limitam. E aquele sufoco de você passar a tua vida toda sofrendo. Sofrendo, você quer, de repente, fazer um aumento na igreja, uma batalha, uma luta. É como se você tivesse que enfrentar o inferno inteiro. E aí você vai fazer uma coisa, parece que o mundo todo se levanta contra você não consegue dar um passo. E aí você se converte em jejum e oração para você conseguir levantar uma parede. Né? Então, essas coisas... muito angustiante. É muita angústia, muita luta para você dar um passo, para você crescer, fazer um seminário. Você tem que jejuar e orar para você participar de um seminário, porque parece que o inferno se levanta. E essa sensação. E chega um momento que você já não consegue mais se conformar com aquela visão do sofrimento. Exato. Chega um determinado momento que você diz, não, é muito sofrimento, não pode, porque eu não posso fazer nem as coisas boas em detrimento das batalhas terríveis que eu tenho. Então, eu entrei, foi por causa dessa depressão. Eu cheguei a ficar trancado. 2004 para 2005,
Eu sou muito falante. Já sou mulher, né? Aham. Mulher, por ser mulher, já fala demais. Verdade. Entendeu? Ó, não sou eu que estou falando. E, gente, não sou eu que estou falando. hein? Sou eu. Mulher, por ser mulher, já fala demais. E eu, Verdade. por ser uma mulher líder, então eu falo. E quem é falante fala o que deve e o que não deve. E 2004 para 2005, eu fiz um voto com Deus, né? Falei para Deus assim, Senhor, chega, nunca mais eu reclamo de nada. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, seja o que for, em todas as coisas eu vou ser corretamente bíblica e eu vou te dar graça. E eu vejo assim que, dentro dessas lutas, porque eu vivia enfrentando essas lutas e eu sangrava pela boca essas lutas. Claro. E eu reclamava dessas lutas. Por mais que eu dissesse que o sofrimento me aproximava de Deus, o meu coração sangrava pela boca. E eu disse, Senhor, não vou sangrar mais. Vou ficar em silêncio, em tudo. Pastor Flávio. Que luta. Ave, queimou carro. Meu marido teve, por causa de uma situação complicada, ele perdeu 70% da parte do salário. A igreja fez uma reunião de conselho, me falou, olha, pastor, a situação financeira agora está muito difícil, nós vamos ter que tirar 40% do teu salário. Olha, que bênção. Pensa, pastor. Jesus, amado, é prova, hein? Não, e aí tudo nesse processo de revelação. E eu aprendi uma coisa. Eu falei durante 17 anos, né? 17 anos. Durante 17 anos, eu aprendi que quando a gente se cala, Deus fala. É verdade. Quando eu parei de abrir minha boca, de questionar, de reclamar, de chorar e de adorar. Sabe uma coisa interessante nesse processo de angústia do meu silêncio? Porque eu tinha que ver tudo, ver o carro pegando fogo e o da glória a Deus. E muitas vezes nós tivemos lutas, mas nunca ficamos sem ter o que comer. Olha só. E em 2005 a gente ficou. Que coisa. 2005 ficou sem ter o almoço para outro dia. 2005 cortaram a conta da luz da minha casa. Olha, e você eu também passou por isso? Eu já passei por isso também. Cortaram a conta da luz e eu com vergonha deles, porque eles estavam na escola. E eu com vergonha do momento que eles iam voltar para casa e a luz está cortada. Então veio aquela depressão de eu deitar. Eu falei, Deus, eu tenho um propósito porque eu sou mulher de palavra. Eu disse que não ia reclamar. Então o Senhor me ajuda a dormir, porque se eu ficar acordada, não garanto. Não garanto se eu consigo cumprir. Isso, e ali veio uma pessoa, né, meu cunhado, não sabia de nada do que estava acontecendo, porque eu estava proibida de reclamar, e ele me trouxe o dinheiro que deu para a luz e para... Olha que situação, pastor. Nesse ponto eu cheguei. Aí isso foi arrastando durante o mês todo, do ano inteiro. E nesse ano de silêncio, que os conflitos ficaram mais difíceis. Por quê? Porque aí eu não podia me abrir, não podia falar, não podia reclamar, eu tinha que ficar quieta e eu tinha que ouvir a Deus e falar só com Ele. Entendeu? Eu não podia mais dizer assim, eu não aguento mais. Queimou o carro, eu pus a mão no bolso, o carro pegando fogo, e eu não conseguia abrir o capô do meu carro, porque eu não lembrava como fazer. Eu só lembrava de cantar, o Senhor é meu pastor. E aí passou uma pessoa na rua abençoada, conseguiu, mas destruiu todo o carro. Destruiu todo o carro. Não chegou a explodir nem nada, mas destruiu todo o carro. E aí essa pessoa abriu o capô, conseguiu apagar, alguns pararam para me ajudar, e o carro estava em 36 prestação para pagar e não tinha seguro. Então, foi uma situação, uma sucessão. Mas nesse ano, realmente, todos esses conflitos de depressão, de miséria, de escassez, de angústia, de dúvida do teu próprio chamado, tudo isso aconteceu comigo. Pastora, nós já vamos entrar no segundo bloco, vamos para um pequeno intervalo, mas tudo isso tem a ver com a mentalidade do reino, com a mentalidade. A gente vai falar sobre isso agora no próximo bloco, porque a gente vai mostrar mais o livro. Tudo isso tem a ver com as nossas escolhas e com a mentalidade, a forma de pensar, que é tudo isso que a pastora escreve aqui, e eu me empolguei na hora dos bastidores aqui com a conversa, que eu quis começar a gravar logo. Então, querido, você que está aí na sua casa, dá uma ligadinha, passa no WhatsApp aí, em qualquer coisa, chama mais alguém para ouvir, porque o segundo bloco vai estar melhor do que o primeiro. Não sai daí, já já a gente volta. Estamos de volta com o programa do Núcleo de Comunhão Pastoral, Núcleo na TV, com um papo muito interessante, muito gostoso, com a pastora Ingli Freitas, falando sobre a mentalidade do reino, um livro que foi escrito em 10 dias. Nós vamos falar do livro agora bastante. Antes de voltar para o nosso papo, que está muito gostoso, eu quero lembrar você, pastor, que é daqui de Curitiba, ou região metropolitana, para participar de um dos nossos cafés de comunhão, toda primeira terça
de cada mês. Está aparecendo aí na sua tela o nosso site e as informações que você pode pegar para participar dos nossos cafés. Pastor, você é o nosso convidado, você que é líder, participe conosco, ok? Eu já quero voltar para a conversa, porque o papo está muito interessante. Pastora, deixa eu mostrar o livro de novo. Mentalidade de Reino. Eu até tinha falado no bloco anterior, mentalidade do reino, mas é mentalidade de reino. E aqui também tem um subtítulo, mentalidade milionária. Pastora, fala um pouquinho sobre isso. O que o Senhor te trouxe? Então, nesse processo, como nós estávamos conversando, aí uma manhã muito fria, eu dizendo, Deus, alguma coisa está errada comigo. Aí Deus me acorda, madrugada, e diz, procura o que significa a palavra conhecimento. E a gente tem aquela visão de conhecimento, de que é estudo, de que é tantas coisas, mas eu fiquei meio incomodada com aquilo, não quis levantar, estava frio, mas veio, me acordou de novo, e eu fui. E conhecimento, dentre outros significados, significa noção de si mesmo e noção do outro. Olha só. Aí veio para mim Oséias 4:6, o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. E ali começou a vir uma avalanche de revelação de quem nós somos. Quem nós somos? Para que nós fomos criados? Quem é o nosso Deus? E eu começo a ser tocada de forma sobrenatural pela grandeza da criação do homem. O homem foi criado à imagem, à semelhança de Deus. O homem foi criado para viver na presença de Deus. E Deus, Ele é nosso Pai. E essa palavra Pai, ela tem um significado profundo. Pai é fonte de provisão. Meu Deus. Se Deus é a nossa fonte de provisão, então, por que essa fonte não tem funcionado na nossa vida? E Deus começou a trazer essa revelação dessa posição do homem em Deus e começou a me mostrar o povo judeu. E eu comecei a ver entre a vida que o povo judeu tem, a comunhão que eles têm com Deus como Pai, e como as bênçãos fluem na sua vida e são derramadas de forma sobrenatural, o pensamento de um judeu. O Talmud judaico, ele diz que a pobreza na casa de um homem é pior do que 50 pragas. Meu Deus. Outras coisas que a gente pode ver que no livro de Juízes, Deus foi me mostrando, toda vez que vinha um castigo para a nação de Israel, o castigo era o quê? Era escassez, era o devorador vindo, sim, era o inimigo vindo com pragas e o povo empobrecia. Sim. E todas as vezes que Deus voltava a governar o povo prosperava. E a minha cabeça começou a ficar... falei, nossa. Aí Deus mostrou Provérbios 23:7. O que o homem pensa no seu coração, isso ele é. Então, o que eu pensava acerca de mim? Como eu me via? O que eu acreditava? Como eu mesmo disse no primeiro bloco, que eu acreditava que quanto mais eu sofresse, Deus mais ia me amar. Olha só. E eu acreditava que eu tinha que servir a Deus, mesmo na luta, na escassez, na pobreza, mas que isso que agradava a Deus, que isso que ia engrandecer o nome do Senhor, porque eu era fiel a Deus em todas as circunstâncias. Quando eu fui tendo a revelação do livro, de quem nós somos, de como Deus nos criou, para que Deus nos criou, né? E que Deus nos fez para desfrutar de toda a criação, porque Ele nos criou no 6º dia e no 7º dia, onde Ele nos pôs? No descanso. E Ele criou os céus e a terra para nós. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Agora, Satanás enganou Adão, Adão peca, né? Ele desobedece a Deus. E o que é o pecado de Adão? Nada mais é do que a declaração de independência. Adão decidiu tomar as suas próprias escolhas e seguir sua própria vida. Quando ele decide, vem o quê? Uma praga sobre a terra e sobre a vida do homem. E 3 pragas vieram. 3 maldições. 3 maldições. A primeira maldição terrível que veio sobre o homem foi o pecado. E o pecado separou o homem de Deus. A segunda maldição, que é a consequência desse pecado, é a enfermidade. E nós vemos o quê? Que no pecado e na enfermidade, a cruz do Calvário, ela provê para nós a libertação do pecado e da enfermidade, através das chagas de Jesus, através do seu sangue. Só que nós nunca paramos para pensar na terceira maldição, porque foram 3. Foi o pecado, que é a separação, a morte espiritual, né? A enfermidade, que é a consequência disso, e a terceira, o que é? A terra começa a produzir o quê?
espinhos e Espinhos e abrolhos. abrolhos. E os espinhos são o tipo do quê? Da escassez e da miséria. E a gente nunca parou para ver que Jesus levou na sua carne os nossos pecados, nas suas chagas, né, as nossas enfermidades, no seu sangue ele derramou para perdão dos nossos pecados, mas tinha o que na sua cabeça? Olha Espinhos. só. Espinhos, é verdade. E o que ele levou na sua cabeça? Ele levou a maldição. Por quê? Porque Deus nunca criou a terra para Satanás e seus demônios. Que coisa, eu estou aqui num turbilhão, a minha cabeça está... É muito interessante isso, eu gosto muito... Eu já estive em Israel, acho que a pastora já também. teve também, e a gente estava falando nos bastidores sobre o judeu. Eu acho muito interessante, lá em Israel nos contaram assim, olha, e isso vai muito da mentalidade. Diz que o filho o ocidental, ele fala assim, filho, quando você crescer, você vai ser diretor de um grande banco, você vai trabalhar, vai estudar e vai ser diretor e chegar até presidente do grande banco. O judeu ele ministra diferente no filho. Você vai ser o dono do banco. Mas por quê? Porque toda a mentalidade... A mentalidade nossa está embasada na pobreza. Exatamente. Nós sentimos vergonha da pobreza. Entendeu? Nós nos acomodamos com a pobreza. Nós não conseguimos ver a redenção de Cristo na pobreza. Nós conseguimos ver que Deus perdoa dos nossos pecados e que as coisas desse mundo não são para nós. O judeu já não. Deus é meu Pai. Ele recebe. Ele recebe, por quê? Porque ele é filho de Abraão. Isso que é incrível, como que a gente consegue ficar preso num paradigma, porque paradigma é sistema de crença. Sim. Quando você tem um paradigma estabelecido na tua vida, você não pensa, você só vive. É verdade. Você não pensa que Abraão foi milionário, você não pensa que Jacó, que Isaac, eles passaram pelo deserto. Todos nós vamos passar pelo deserto. O deserto é caminho de terra prometida. Mas o deserto não é o nosso lugar. É verdade. Uma coisa interessante, pastora, que eu me lembro, essa questão da mentalidade ela é fantástica, porque se a gente muda a mentalidade, e a metanoia é isso, né? A transformação a metanoia é a mudança de mente. Se você vê, a primeira, você entendeu o que é o reino, porque aí eu vou falar muito no livro, nós não temos tempo hábil para falar tudo que tem no livro. Mas o que foi a primeira pregação de Jesus Cristo? Arrependei-vos, porque é chegado o quê? O reino. E sabe o que significa a palavra arrependimento? Metanoia. Mudança de mentalidade. O que Deus está dizendo? Se você quer experimentar o reino, né, você tem que mudar teu pensamento, você tem que converter, você tem que sair dos paradigmas da tia Maria, do tio José, da religiosidade, daquilo que você ouviu de outros, para você poder estabelecer os teus paradigmas aonde? Romanos 12:2 diz o quê? Renove a sua mente. Por quê? Porque se você não renovar a sua mente não for reprogramada embaixo da palavra de Deus, você jamais vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pastora, olha só, deixa eu mostrar o livro de novo. A gente está falando de muita coisa que já está escrito aqui, eu já estou empolgadíssimo para ler esse livro. Para o pessoal adquirir esse livro, eu estou vendo aqui a editora do meu amigo Adelson Santos, pela AD Santos, já tem nas livrarias, né? Já está nas livrarias. E também está aparecendo aí os contatos, o telefone, o e-mail, o Facebook, você pode procurar, que você vai encontrar. Eu acredito até que pelo site da AD Santos você consiga adquirir esse livro abençoado. Nós temos aqui também, eu queria fazer questão de que ele chegasse, nós vamos preparar aqui o teu filho, porque você tem um ministério abençoado e o que é gostoso é ter a família junto, né? Pastor, me fala um pouquinho dessa coisa, porque o Julinho, que já vai vir aqui, a primeira vez que eu encontrei com ele, estava cantando, e eu falei, rapaz, da onde você apareceu? Ninguém te conhecia? E como é que é isso, pastora, ter a família junto? Olha, é maravilhoso. Eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu fui a primeira pessoa a me converter. Hoje nós somos em 9 pastores na família. Meus filhos são completamente envolvidos no ministério. Tem um chamado maravilhoso para música, para ministério com jovens,
minhas cunhadas. Eu tenho o privilégio de ter auxiliares cunhadas. Ah, que bênção. Isso é um milagre. Isso é um milagre de Deus. É um milagre poderoso. Então, são todas pastoras, trabalham comigo. Só o meu irmão, hoje, que já é pastor titular da Igreja do Bairro Novo B. Mas é fantástico ver o que Deus faz através da nossa família. Eu sou muito grata a Deus por ter eles comigo. Eles são meu alicerce, são a meu refúgio, coluna, a minha né? coluna de refúgio. E eu tenho muita felicidade com os meus meninos. São homens de Deus, tanto ele como o Samuel. Samuel está crescendo muito, também está cheio do Espírito Santo. Que e eu bênção. tenho só que dizer muito obrigado para Deus, porque... Maravilha. Ó, num passezinho de bênção aí, de unção, você achou que eu ia falar outra coisa? O pastor Júlio vai chegar aqui. Espera só um pouquinho. Como eu falei para vocês, apareceu aqui essa bênção, como Felipe, aqui o pastor Júlio César. Alegria ter você com a gente, varão. Seja bem-vindo. Já já você vai fazer. Pode dar um oi aí, tranquilo para a galera aí. E aí? Maravilha. Pastor Aim, muito obrigado. A gente já está encerrando. Vamos encerrar com música, lógico, não podia perder a presença do Júlio aqui. Mas nós vamos marcar outra, porque tem assunto bastante. Tá bom? Muito beleza. obrigado por ter vindo. Foi um grande prazer estar aqui, graças a Deus. E eu creio que a mensagem do livro ela é espetacular porque eu sou a prova disso. Amém. Eu tenho vivido e eu gostaria muito que, em nome de Jesus, muitos mais pudessem aproveitar dessa maravilha. É verdade. E você aí, pastor, que está nos ouvindo, nos vendo, se quiser convidar a pastora para ministrar um seminário na sua igreja, os contatos estão aparecendo. Ok? Então vamos ouvir agora com o pastor Júlio César um medley aí, você vai gostar muito. Dá uma olhada nisso. Oh, Jesus, oh, Jesus, your presence is heaven to me. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, your presence is heaven to me. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, tua presença é o céu para mim. Oh, Jesus, oh, Jesus, tua presença é o céu para mim. Oh, 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 oh. Oh, to worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Yeah, yeah. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Oh, que delícia, aleluia. Obrigado, Julinho. Vamos marcar um dia para você vir. Vamos. Querido, esse foi só um tira-gosto. Na próxima vez ele vai cantar, conversar e falar da vida. Grande abraço, bom final de semana, bom início de semana para você. Até semana que vem. Tchau, tchau. Deus abençoe.